Alô, meus comedorzinhos de rapadura. Olha, aviso para papai, aviso para mamãe, aviso para todo mundo que tem agora o podcast do Eli Aguiar, viu? Olha aí, macho. E eu vou dizer para vocês o seguinte, quem não me conhece, eu sou Eli Aguiar, sociólogo, jornalista, radialista, enófilo e comedorzinho de rapadura. E estou aqui com o velho Mala. Alô, velho Mala. Primeira de luxo, Eli Aguiar. Pense no podcast que vai dar o que falar, viu? E o nosso entrevistado de hoje é um cara supimpa. Olha aí, se você não sabe o que é supimpa, no Ceará é gente boa, gente desenrolado. Ele é médico, ou seja, salva vidas, já foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e prefeito de Fortaleza. Pense em um prefeito. Deputado prefeito José Sarto, obrigado pelo convite. Eli, eu é que agradeço aí o privilégio de estar aqui com você e com o velho Mala e velho Macho e ter o privilégio de abrir a temporada do podcast do Eli Aguiar, com quem eu tive a honra de partilhar uma cadeira lá na Assembleia Legislativa. Foram 12 anos, né? Ele esqueceu de dizer aqui na breve biografia dele que ele foi deputado estadual 3 mandatos, né? 12 anos, e compartilhamos aí muita coisa boa na Assembleia do Estado. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Olha, o assunto grande hoje, eu vi numa revista norte-americana e numa TV americana, é o seguinte: em direção à Terra, um objeto interestrelar, ou seja, de outra galáxia, de outro planeta. Os cientistas norte-americanos estão divididos. Dizem que é apenas um cometa passageiro, diferente dos outros. Mas há quem diga que é uma nave espacial disfarçada, cheia de alienígenas e que vai invadir a Terra. Olha aí, macho. Prefeito Sarto, você acredita em seres de outro planeta? Nós estamos só? Mostra aí, ó. E mostra aí os comedorzinhos de rapadura que estão prontos para... Olha aí. Acredita nesse bichinho? Eu acredito, não só acredito, como tenho, vez ou outra, pesquisado. Eu não sei se a gente conversava aqui nos bastidores sobre uma área lá nos Estados Unidos da América do Norte, chamada Área 51, Área 51, onde é uma área super protegida pela segurança nacional americana, cheia de segredos, é uma fortaleza inexpugnável, onde reza a lenda, o mito, a fala comum, que lá existem naves e até seres de outro planeta, né? Eu acredito que nós não estamos só no mundo, seria uma pretensão do ser humano imaginar isso. Eu acho que nós temos aí companhia nesses metaversos, então tá aí. Nesses macro mundos, né, que tem por aí afora. Então tá aí, o prefeito acredita nos comedorzinhos de rapadura vindo de outros planetas, de outras estrelas. Falar nisso, o velho Mala quer lhe fazer uma pergunta baseada nisso. E aí, velho Mala? Doutor Sarto, obrigado pela presença. Eu que agradeço, velho Mala. Já que vocês estão aí falando de alienígena, se o senhor viesse no seu carro e visse 2 cabas correndo, desesperados, correndo com medo dos alienígenas, mas só tem uma vaga no seu carrinho, quem é que o senhor levava? Ciro Gomes ou Eunice Oliveira? Olha aí, macho. Eu espero que esse acontecimento não venha a se tornar realidade, até porque não necessariamente a visão que a gente tem de alienígenas hostis, ela é verdadeira. Às vezes é um equívoco pensar que há uma hostilidade inata em alienígenas. Mas aí não tenha dúvida, se você perguntar, eu dava um jeitinho de salvar os dois. Salvava os dois. Isso, salvava os dois. Lhe salvaram dos alienígenas, você e o Ciro. Sarto, você foi líder do governo Cida na Assembleia Legislativa, Isso. né? Eu acompanhei, a gente tinha alguns embates. Isso. E depois foi presidente da casa, né? Sempre com o apoio dos irmãos Cid e Ciro. Hoje os dois, o que eu não acho legal, estão em lados opostos, né? Ninguém pode negar que os dois têm uma larga folha de serviço prestado ao Estado do Ceará. Isso. Todos dois. Mas você acabou optando em acompanhar o Ciro Gomes. Uhum. Por quê?
Olha, Eli, a minha história política é umbilicalmente ligada à história do Ciro. Lembra você na campanha do Digel, que você muito competentemente comandava o marketing daquela campanha? Eu conheci o Ciro na campanha de 88, quando ele foi eleito prefeito de Fortaleza, e eu tive a honra de ser eleito vereador de Fortaleza. E daí em diante nós criamos uma identidade muito partilhada nas ideias, no pensamento sobre o cosmo, o mundo político. O Brasil vinha saindo aí de um regime militar, autoritário, e vivíamos ares novos da democracia. E Ciro, tanto é que hoje não tem quem diga que o Ciro não seja uma das maiores inteligências desse país. Até os seus adversários mais figadais, vamos dizer assim, reconhecem o talento que tem o Ciro. E eu, de cedo, procurei conhecê-lo, as ideias. Ciro era do PMDB, fundou o PSDB, com o pensamento... veja que, enquanto aqui a gente estava vivendo esse momento de redemocratização, caía logo no ano seguinte o Muro de Berlim, aí pondo abaixo todo o leste europeu, com a queda do Muro de Berlim, com a perestroika, com a glasnost. E o Ciro sempre representou um pensamento muito moderno, pensamento onde o Estado, conceito jurídico... Mas não tem nada contra o Cid? Não, absolutamente nada. Pessoalmente, não, de forma nenhuma. É apenas uma opção. Divijo, evidentemente, acho que a posição... O lado que eu estou é onde eu sempre estive. E o Ciro é reconhecido por todos, um talento nacional. O Ciro é um homem de uma estatura nacional, reconhecido no Brasil todo e no mundo afora. E eu não tenho nenhuma divergência pessoal com o hoje senador Cid Gomes. Mas eu, evidentemente, por questões ideológicas de comportamento, sou da escola do Ciro Gomes, aprendi muito com o Ciro, tenho aprendido ainda cada vez mais, porque ele se renova. Você vê as manifestações políticas agora, recentemente, sobre tarifaço do Trump, sobre todas essas questões. O Ciro é um cara que tem 67 anos, 68 anos, e é um cara que tem aí mais de 44 anos de serviços prestados ao Ceará e ao Brasil. O Cid disse recentemente, o senador Cid Gomes, que, infelizmente, o irmão está do lado errado, né, com pessoas erradas. Aquilo lhe atingiu, não? Não, de forma nenhuma. Agora, para mim, é muito controverso se dizer que, por exemplo, o Ciro é muito bom para presidente da República e não para o governador do Estado. E não é bom para o governador do Estado. Por exemplo, eu quero para o governador do Estado o melhor quadro que puder termos do Brasil. E, certamente, se o Ciro presta para ser presidente, ele deve prestar para ser governador, até porque foi o governador mais jovem da história do Ceará, foi reconhecido e é reconhecido nacionalmente, tanto que virou ministro da Fazenda num momento crucial. Quem não lembra do escândalo da parabólica do Recupero, onde o Ciro chegou no momento para salvar a economia do Brasil. Foi o Ciro, lembrando aqui, viu, a turma mais jovem, um dos fundadores do Plano Real, com Edmar Baixa, com Persarida, com toda essa galáxia de economistas que fundaram o real, a moeda que hoje deu estabilidade ao Brasil desde 1994, quando ele foi assumir o Ministério da Fazenda. O nome do Ciro, para a gente já sair do Ciro e entrar na sua administração, o nome do Ciro, ele assusta o governo do Estado, assusta a esquerda hoje, porque o Eunício Oliveira deu uma declaração agora dizendo o seguinte, que é bom mesmo que o Ciro seja candidato ao governo do Estado, porque ele vai passar vergonha. Olha aí, macho, como é que você vê essa declaração e se ele assusta? Só em observar a reação de toda essa galera com a possibilidade de uma candidatura do Ciro ao governo do Estado, mexe com as entranhas do governo petista hoje. Não fora assim,
Você não vê todo mundo escalado todo dia para falar uma bobagem a respeito do Ciro, que tem 44 anos de vida pública e não tem um mal feito, não tem um processo nem para ser absolvido. Agora vamos falar aqui do prefeito Sarto, Prefeitura de Fortaleza, e o Cabo Fela, ó. Mandar um abraço aí para o Cabo Fela, agora morador lá de Calcaia. Ah, é? Tá morando em Calcaia, tem um depósito de material de construção. E Ricô. Olha aí. Velho Mala. Oi, Diga aí o que é que você pergunta aí. doutor Sarto, o fortalezense quer saber, o senhor tem muita saudade ainda da Marion? A bichinha tem? Marion! Claro, a Marion está muito bem, meu filho está morando com meu filho, e meu filho nós temos a guarda compartilhada e eu tenho o privilégio de toda semana estar com ele, e ele vez por outra traz a Marion e a gente mata a saudade. Tá aí, gosta de animais, não é? Ele tem 6 cachorros e 6 gatos. E a gente tá pensando agora em adotar mais um. Como é que você avalia a administração atual do prefeito Evandro Leitão? Ele disse que pegou uma dívida astronômica, não é? De vários bilhões, muitas obras inacabadas, que ele está inaugurando agora. Tem até uma pergunta que ele quer fazer sobre isso. Né? E isso é verdade ou é conversa para boi dormir? Bom, eu vou chamar aqui a atenção para o que diz o próprio governo do PT através da Secretaria do Tesouro Nacional. Tem um órgão chamado Secretaria do Tesouro Nacional que avalia a saúde econômica das capitais. Todas as capitais brasileiras, só tem 7 no Brasil que tiveram superávit. O que é isso, esse nome bonitinho assim, superávit? Superávit é quando você gasta menos do que arrecada, ou seja, tem saldo. Fortaleza é a 3ª capital brasileira que com melhor superávit nos anos de 2023 e 2024. Quem está dizendo isso não é o ex-prefeito José Sarto. Quem está dizendo isso é a Secretaria do Tesouro Nacional, que avaliou recentemente as prefeituras do Brasil. Apenas 7 tiveram superávit. Fortaleza foi a 3ª com o melhor superávit. Então eu creio que, lamentavelmente, é uma narrativa que se tenta construir. Veja a Beira-Mar. E entregamos a Beira-Mar, que hoje é ali. A Beira-Mar só mesma, ela produz 120 milhões de reais de faturamento de renda. Foi o que nós investimos na Beira-Mar. Eu peguei a Prefeitura de Fortaleza em 2021 com o PIB de 7,6 bilhões. E deixei, 4 anos depois, com 2... Lembrando, viu, gente? Com 2 anos de pandemia, 2021 e 2022. 4 anos depois, eu deixei a Prefeitura com 15,5 bilhões. Então ficou dinheiro em caixa. Ficou dinheiro em caixa, 630 milhões em caixa, e a maior economia do Nordeste. Deixamos para trás Salvador, deixamos para trás Recife, e isso foi graças a uma equipe competente que trabalhou conosco tratando bem a pandemia. Você lembra que Fortaleza foi campeã brasileira de vacinação na pandemia e, por isso, nós retornamos às atividades econômicas mais precocemente. Isso fez com que Fortaleza desse um crescimento enorme no produto interno bruto, na riqueza que Fortaleza produz. Então, eu mais do que dobrei na nossa gestão o PIB de Fortaleza. Isso aí está no governo federal, que é do mesmo partido do atual prefeito. E, na sua opinião, quais os 2 melhores prefeitos da história recente de Fortaleza? Ali, eu não diria 2, mas eu elencaria 3, se você me permitir. Fique à vontade. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, Roberto Cláudio fez uma gestão fantástica. Acho que o Ciro teve pouco tempo, mas no tempo que ele teve também foi avaliado como o melhor prefeito do Brasil. E, sem sombra de dúvidas, o Juracy Magalhães, que por vezes eu divergia com ele, mas o Juracy foi certamente um dos maiores empreendedores visionários no que diz respeito à gestão de Fortaleza, porque nós saímos de uma ditadura em 88, com a primeira eleição direta para prefeito, onde se elegeu Ciro prefeito, Juracy vice. Ciro foi ser governador,
Juracy continuou e depois foi eleito, não tinha reeleição à época, mas depois teve mais um mandato, né? E acho que ficou 10 anos na prefeitura. Teve o Cambraia, né? Aquela coisa disso. Você não quer que o Juracy saia, voto no Cambraia. Eu era o repórter da campanha. Mas, na verdade, eu diria que o Ciro, o Roberto Cláudio e o Juracy foram 3 grandes prefeitos de Fortaleza. E, olha, lamentavelmente, hoje, recentemente, aconteceu uma coisa triste, inclusive, nós provocamos o Ministério Público sobre isso. Eu entreguei o ano passado um equipamento que acompanha crianças portadoras do que eles chamam de transtorno do espectro autista, já funcionando em agosto do ano passado. Lamentavelmente... Crianças especiais. Autistas, né? Atendia mais de 500 crianças. Lamentavelmente, a atual gestão tirou as placas, pintou uma bobagemzinha por ali e queria reinaugurar como se fosse obra dele, né? É a história, dia desse eu botei aí na minha rede social, é o currupião. Para quem é do interior sabe muito bem que o currupião é aquele passarinho que ele não constrói o ninho dele, não, ele fica ali vendo o ninho dos outros passarinhos, aí vai lá, mexe, derruba os ovos do passarinho vizinho. Vai bolindo que é dos ovos. Vai bolindo e toma posse como se ele tivesse feito o ninho. Eu não me importo de jeito nenhum de que o prefeito do PT possa replicar as políticas que deram certo à nossa gestão. Mas daí a replicar e a tomar a autoria ou querer ser o autor é uma diferença muito grande. Por exemplo, o do TEA, esse equipamento que eu falei, a gente entregou em agosto. Eu não pude estar presente, mas estava presente o secretário Ferruz Feitosa, porque na época era eleição e eu, como candidato pela lei eleitoral, era impedido de estar em inaugurações. Mas o NUTEA foi entregue, funcionando, atendendo várias mães reclamando do que tinha sido acontecendo. Fecharam o NUTEA só para pintar e para botar outro nome, como se fosse obra da atual gestão, que não é verdade. Eu acho que faltou honestidade intelectual em reconhecer que o equipamento estava lá. Aliás, era o primeiro equipamento, a nossa ideia era fazer um em cada regional, além do que, para a política de acompanhamento de crianças com esse transtorno do espectro autista, criar a cidade do autista. Lá vizinho o IPRED, inclusive a prefeitura doou um terreno para o IPRED, que não sei se vocês sabiam, mas o IPRED atendia, na minha época, né, a 2.000 crianças da rede pública com transtorno do espectro autista. E a gente doou um terreno para fazer a cidade do autista. Eu pergunto o seguinte, o doutor Sarto Nogueira, ele faz falta como prefeito de Fortaleza ou o Evandro está indo bem? Olha, quem tem que dizer não sou eu, né? Eu acho que eu tenho dado o tempo necessário para que essa gestão venha mostrar a que veio, porque, a bem da verdade, nós estamos no mês de setembro. Não tem nenhuma política nova que essa gestão tenha implantado. Tudo que está aí fomos nós que fizemos. Por exemplo, o polo da Sargento Hermínio, por exemplo, o do TEA, por exemplo, as creches, que não são creches, são super creches, que nós entregamos 34, tinha outras tantas em execução. Escolas de tempo integral, a gente entregou 10, e tinha mais outras tantas em construção, porque nós não tínhamos condições, nós tínhamos mais de 200 obras em andamento, nenhuma atrasada, não tinha nenhuma obra parada. Agora vá lá no aquário, há quanto tempo está parado? Vá lá no terreno onde era o edifício São Pedro, que eu tive a coragem de mandar derrubar, porque já tinham ocorrido 3 mortes lá dentro, e o edifício estava para cair e matar mais gente. Na Praia de Iracema. Na Praia de Iracema. Depois que eu peguei e resolvemos o problema, veio o governo federal dizendo que iria fazer um campus avançado da Universidade Federal, que ainda está lá parado. Vá lá no aquário parado, vá lá no terreno do São Pedro parado, vá no Metrofol parado. Aliás, deu um problema um dia desse com o Tatuzão, né? Você soube que quebrou aí e furou o buraco e saiu do lugar errado.
Olha só. Fala de Deus. Saiu furado por debaixo ali e saiu no lugar errado e ninguém fala nisso. Se daqui a 2 anos, ainda está muito longe, o seu partido, né, dissesse o seguinte: Sarto, você vai disputar novamente a Prefeitura de Fortaleza, enfrentando essa turma que está aí. Você ruía a corda ou ia com todo o gás? Eu vou com todo o gás para qualquer missão que o grupo a quem eu pertenço, que é composto e liderado pelo Ciro, decidir, desde ser técnico de futebol até ser o gandula ou até ser o torcedor. Um soldado do partido. Aí é batida a frase, mas um militante, quem defende um projeto que mudou o Ceará. Aliás, o Ceará começou a mudar com Tasso Gereissati, em 1986, que mudou a forma de se pensar a política. Dizem que tirou o Ceará das trevas, né? Tirou o Ceará à época. Aliás, teve só concluído, eu acredito que nós tivemos grandes governadores, mas eu considero Vigílio Távora, Isso. foi um dos grandes governadores Exatamente. do Ceará, e Tasso Ribeiro Gereissati. Ali nós tivemos muita sorte, porque o Tasso ele veio num momento de inflexão. O Ceará não existia no mapa do Brasil, toda a arrecadação do estado do Ceará pagava 70%, 80% da folha de pessoal, não tinha dinheiro para investir. O Tasso veio com o governo das mudanças, mudou, e aliás, esse ano, 2025, né, está completando 40 anos que o Tasso foi eleito e implantou o governo das mudanças. De lá para cá, veio o Tasso, veio o Ciro, veio o Tasso de novo, veio o Beni, veio o Lúcio Alcântara, que fez uma boa administração, veio o Cid, veio o Camilo, e de lá para cá... O Cid também fez um bom governo. Fez um bom governo. Ninguém pode negar. Na área de saúde, na área da malha viária, ele fez um bom governo. Isso. O Cid foi um grande governador. Isso. E o Tasso começou essa geração de novos dirigentes. E Aliás, você foi líder do governo Cid, né? Eu fui líder do governo Cid. E o Tasso foi quem começou esse ponto, essa mudança que colocou o Ceará no mapa. Hoje somos uma das melhores educações do Brasil. Fortaleza lidera, aliás, Fortaleza puxa o estado do Ceará nessa avaliação pelo Ministério da Educação como a melhor educação do Brasil. Então, nós tivemos aí a sorte de ter tido o início das mudanças com o Tasso. O Ciro aprofundou muito fortemente essas mudanças e criou, eu diria, aí um grupo de pessoas que pensam um Estado que seja mais justo, mais igualitário, que dê oportunidade de uma escola de qualidade, como a gente fez nessas décadas, que lideramos aí esse governo, transformamos a educação do Brasil na melhor educação do Ceará, e de Fortaleza, a melhor educação do Brasil. Tudo isso porque esse grupo foi gestado na época do Tasso e na época do Ciro Gomes. Doutor Sarto, você não conseguiu a sua reeleição. E uma vez, né, o Roberto Cláudio disse que foi um dos prefeitos que mais executou, mais realizou obras em Fortaleza. Então eu lhe pergunto, por que não houve sucesso na sua reeleição? Faltou divulgação na realização das suas obras? A taxa do lixo chegou ali prejudicar? Vai, Sarto, bota a taxa do lixo que dá certo. Vai, macho, faz. Se eu fosse seu assessor, eu não teria deixado. Isso. Eu não teria deixado. Eu digo, rapaz, não faça isso. Uhum. Mas essa é outra história. Teve muita trairagem, faltou recursos. O que foi que houve? Olha, Eli, a gente tem que respeitar o resultado da eleição. O que acontece no Brasil, lamentavelmente, e, aliás, não é só no Brasil, no mundo. Veja ontem o que aconteceu nos Estados Unidos com o assassinato de um líder que estava fazendo uma palestra num espaço aberto na América do Norte, veja bem. Né? O país mais seguro do mundo, dizem, né? Dizem, né? Mas não é. Mas veja, o que está acontecendo, lamentavelmente, hoje, é que a discussão política ela virou uma cruzada religiosa. Por exemplo, lembre a história da guerra fratricida entre mouros e cristãos.
entre árabes e judeus. Virou uma discussão sem fundamentação. Tipo assim, não, por que você vota em fulano? Não, eu voto porque gosto. É igual a time de futebol. Deixou de ser a política, a arte de discutir projetos e propostas para se adotar uma postura natural de dizer, não quero nem saber se é PT, eu sou PT, se é Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, quem é Bolsonaro é anti-PT, quem é PT é anti-Bolsonaro. Deixou-se de discutir conceitos, ideologia. E essa polarização que é odienta, que é hostil, que vai para além da educação política. Nós divergimos na Assembleia e continuamos amigos, continuamos pessoas que se cumprimentam, que se falam. Mas o que mais prejudicou a sua Eu acho que a polarização, não tenha dúvida. A taxa do lixo não chegou a... Eu acho que prejudicou. Porque a população ela não gosta de pagar imposto. Ah, né? Não. E agora estão abrindo as portas para todo tipo de imposto. Pronto. Eu acho que prejudicou, mas, na verdade, o vetor resultante, eu diria, que foi exatamente a polarização de petistas e bolsonaristas com a total exclusão. Nós não tivemos tempo de TV, nós não tivemos base partidária para conseguir um tempo de TV que permitisse a gente mostrar o que estava fazendo. O que houve foi uma cooptação aí desmedida por parte de partidos, né? Basicamente o partido do governo, que está no governo, que cooptou grande parte. Você veja a distribuição do tempo TV, era uma covardia, né? E, lamentavelmente, a polarização ela influiu muito negativamente nos resultados da eleição, tanto que hoje ali, eu, assim, com muito orgulho, eu tenho andado na cidade, e onde eu tenho andado, eu tenho sido recebido com muito carinho. Não tenho uma hostilidade. Veja que na minha gestão, em 4 anos de gestão, não teve um escândalo de corrupção. Você pode falar da taxa do lixo, você pode falar do buraco, mas na minha gestão, em 4 anos, não teve um escândalo de corrupção. Na gestão que começou agora, já começaram a aparecer algumas denúncias aí. Fala-me Deus, já tá aí, veja. Vai aparecer? Vai, certamente, em 6 meses, em 7 meses de gestão. 4 anos da nossa gestão, nós não tivemos uma denúncia de corrupção. Você pode falar, com muita razão, da taxa do lixo, que ninguém gosta de pagar imposto. Pode falar que a população parece que não absorveu bem aquela taxa. Não, né? na verdade eu refleti e prejudicou muito mesmo. Eu teria refeito. E o prefeito atual foi para cima dizendo, na hora que eu assumir, eu vou derrubar essa taxa. Isso. E derrubou. Derrubou e taxou aí uma boa parte do Meireles, da Aldeota, aumentando. Então você está dizendo que ele foi buscar uma compensação. Com certeza. Até porque a lei imposta pelo Marco Zero do saneamento básico dizia que você tem que dizer como é que você vai fazer a gestão do lixo da cidade. Tirou a taxa do lixo, mas a cidade está limpa? Pergunte aí ao seu querido, quem você está nos escutando aí? Você está achando então tá aí o velho mala. Velho mala está achando que a cidade está limpa? Está marromeno, viu? Está achando que a cidade está sem buraco? Disseram que a Heráclito Graça não ia funcionar. Eu fiz a obra. A obra foi sua, né? A obra nossa. Sargento Hermínio, 30 anos parada, eu fiz a Sargento Hermínio. Faltou divulgação? Porque é o seguinte, quando eu fazia a campanha do Juracy Magalhães, qual era a estratégia que eu utilizava? Nós chegávamos em uma rua que estava em estado de calamidade pública, aquela rua totalmente alagada em função das chuvas, aí eu chegava com o doutor Juracy, pegava o microfone e dizia, Fortalezense, olha só o estado dessa rua, eu vou conversar aqui com o morador. Como é a situação de vocês? Aí o morador dizia, olha, isso aqui quando chove entra água na casa da gente, a gente perde imóveis, perde utensílios domésticos. Eu digo, pois isso aqui vai mudar, o prefeito está assinando agora a ordem de serviço. Aí aparecia o prefeito assinando. Aí eu dizia, daqui a 60 dias, a 90 dias, nós vamos voltar e mostrar como essa rua se encontra. Isso. E com 60, aí eu jogava na televisão. Aí com 60 dias, você se lembra que essa rua era assim, 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 mostra aí. Aí mostrava a rua, isso. Pois olha agora como é que ela está. Então, assim, eu acho que faltou isso.
Eu acho de que uma maneira mais popular. claro, Faltou mídia na sua campanha? Na sua gestão? faltou divulgação. Eu diria que eu tive aí 2 anos da gestão cuidando de Covid. Ali eu assumi a prefeitura. Teve o Covid, né? Graças a Deus que a gente está esquecendo. Mas ainda existe o Covid. Não, ainda está aí. Hoje menos letal, porque já se descobriu vacina, né? Mas olha, eu assumi no dia 1º de janeiro, uma sexta-feira. Dia 4 de janeiro, uma segunda-feira, já tinham ocorrido 10.000 mortes em Fortaleza. Eu fui atrás, até antes mesmo de assumir, fui ao Ministério com o então prefeito, atrás de vacina. Fortaleza foi campeã brasileira de vacinação. Eu passei 2 anos, porque a pandemia, lembrando aí a galera, que a pandemia acabou em novembro de 2022. Eu passei 2021 e 2022 cuidando em abrir leito, em contratar profissional. Dando seguimento ao Roberto Cláudio. E ampliando, porque 2021 foi o ano mais crítico da pandemia aqui no Brasil. E nós lideramos aqui, eu pessoalmente, eu tive Covid 3 vezes, né? E pessoalmente liderando como médico, as equipes de vacinação ia vacinar. Isso fez com que a gente vacinou muito bem. Aí nós voltamos às aulas mais cedo, a aula presencial, porque tinha o modelo virtual e o modelo presencial. E aí fiz o passe livre estudantil, que ninguém... 40 anos, a galera, você lembra muito bem, que você acompanha a política, e Inácio Arruda, meu querido amigo, a bandeira dele era meia para os estudantes. Tanto que o Inácio se elegeu vereador de Fortaleza, deputado estadual, deputado federal e senador da República, com a história do Valeu Inácio, por causa da meia estudantil. Eu não havia na minha campanha, em que fui eleito, prometido o passe livre estudantil. Mas depois de eleito, eu estudei, fizemos o passe livre estudantil para todo mundo, escola pública, privada, municipal, estadual, federal, basta ter a carteira de estudante, dando o direito que o passe livre estudantil, para quem tem uma família de 3 filhos, imagina aí, a tarifa hoje é R$ 4,50. Imagina que a pessoa paga 15 conto para ir, 15 conto para voltar, 30 conto por dia. Durante o mês, são 22 dias úteis de aula, R$ 660 que a pessoa deixa de pagar de ônibus. Não gastou esse dinheiro. E bota comida na mesa. E olha que é muita gente, nós estamos falando, e é para todo mundo, viu? É para a rede pública municipal, estadual, federal, rede privada. Quem tem carteira de estudante tem a carteira estudantil, tem um passe livre estudantil. É uma conquista de décadas. 9 prefeitos. E, inclusive, esses prefeitos bons. Roberto Cláudio, Ciro Gomes, o Juracy Magalhães. Passaram 9 prefeitos, nenhum fez. Quem fez foi a nossa gestão. Prefeito, a gente está vivendo um clima assim, de uma violência muito grande, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil. No Ceará, nós tivemos, nesse mês de agosto, mais de 200 homicídios. Isso. Mais de 200 homicídios. Bateu recorde, né? Bateu recorde. Chacinas atrás de chacinas. E há estudiosos dizendo que logo, logo o Ceará estará sendo totalmente dominado, principalmente Fortaleza, pelas facções que estão agindo. Qual a ação que a Guarda Municipal, porque eu sempre defendi que a Guarda Municipal fosse uma força auxiliar, né, a serviço do Estado, da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Isso. Na sua gestão, o que foi feito utilizando a Guarda Municipal, mas a gente sabe que combater a violência, não se combate violência só com violência. Isso. Tem que ter educação, tem que ter estrutura familiar. Inteligência, né? Inteligência. Para pesquisar as causas. E o que foi feito e o que deve ser feito para reduzir essa violência tão acentuada? Ou não tem mais jeito? Bom, não, tem jeito. Certamente tem. Precisa de coragem para enfrentar. Precisa de coragem para enfrentar a bandidagem, que é o que me parece claro que falta no governo Elmano. O Elmano, no trato pessoal, é uma pessoa muito gente boa. Foi nosso colega deputado. Na Assembleia Legislativa. O Elmano, do trato pessoal, é uma pessoa educada, gentil. Entretanto, está faltando competência da equipe
para combater a criminalidade. Na prefeitura, nós fizemos um concurso público para a Guarda Municipal. Nós armamos a Guarda Municipal. Treinamos, capacitamos, compramos o equipamento, armamos a Guarda Municipal. Fizemos a sede da Guarda Municipal. Criamos batalhões especiais de proteção às minorias, de proteção às mulheres, de proteção a todas as minorias aqui. Criamos o Centro de Vídeo Monitoramento, salvo engano, eu tinha esse número de cor, porque a Fortaleza é a quarta economia do Brasil, a quarta capital brasileira, a primeira economia do Nordeste. Nós criamos um Centro de Vídeo Monitoramento interligando todos esses agentes de segurança, Polícia Militar, bombeiros, a Agência de Fiscalização, Detran, regionais, com mais de 7 mil câmeras de vídeo monitoramento em toda a cidade. Deixei entregue, pronto e funcionando, para interligar com o aparato estadual, para dar mais segurança ao fortalezense. Agora, isso não tem ido adiante. Infelizmente, você colocou agora, agosto passado foi o agosto mais violento da história recente do Ceará. Lamentavelmente, a família cearense, a família fortalezense não está segura. Precisa de quem tenha coragem, de quem tenha experiência para enfrentar essa bandidagem. Prefeito Sarto, para encerrar aqui a nossa conversa, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que foi que o prefeito Sarto deixou de fazer que, se tivesse prefeito, novamente dizia isso, eu tenho que fazer para o povo de Fortaleza? Olha, ali, em que pese nós termos ampliado muito a ação da prefeitura na periferia, fazendo 1000 ruas de tijolinho, tirando gente que morava na lama, eu queria ter aprofundado 90% do orçamento da prefeitura era para a periferia. Eu queria ter aprofundado mais ainda, com mais escolas de tempo integral que nós fizemos, né? E basicamente reduzindo desigualdades, né? Instituímos o passe livre estudantil, melhorando a condição de vida do fortalezense. Hoje é a maior economia. Vá na Beira-Mar, que você vê a Beira-Mar aí, para esporte náutico, que não tinha antes. Hoje está todo mundo fazendo lá corrida, canoagem, vela, windsurf, kitesurf, aqui na Barra do Ceará. Eu teria aprofundado ainda mais, investido ainda mais na questão da melhoria da periferia da cidade. Fizemos 1000 ruas de tijolinho. Nessas ruas de tijolinho, quando chove, não alaga, não. É aquela rua lá do Zé Walter, né? Aquela avenida lá do Zé Walter. Do Zé Walter não, do Bom Jardim. Do Bom Jardim, né? Oscar Aripe. Oscar Aripe foi toda ela. Mas a metade não foi até o final. Não, foi 1,5 km que vai a Oscar Aripe, lá no Vila Velha, a Mozar Lucena, lá no Janguruçu, a Boulevard 3, lá na Praia do Futuro tem a Jamaica com o Maitá, vá lá no Jagatá, que foram feitas mais de 80 ruas, vá na periferia da cidade, você vai ver a periferia toda ela, não toda, porque nós tínhamos deixado já um empréstimo da ordem de 150 milhões de dólares junto à CAF para fazer a ampliação dessa estrutura de melhoria de vias na periferia da cidade de Fortaleza. Eu vou terminar lhe fazendo uma pergunta a respeito de uma colega, principalmente colega sua, porque ela foi vereadora, ela foi deputada estadual, foi prefeita e deputada federal, que é a Luiziane Lins. Isso. Né? Eu acho até que ela teve também um olhar muito forte para a periferia durante o período que ela foi prefeita. Ela olhou muito para a periferia de Fortaleza. Ela embarcou agora para Gaza, para atender as pessoas lá. E muita gente questionou, dizendo, rapaz, aqui no Ceará tem tanta gente passando necessidade. Como é que você avalia? Você iria, Zé Sarto? Eu iria desde que tivesse uma definição de objetivos, né? Creio que há uma boa intenção, né? A deputada deve estar cumprindo uma missão atribuída pelo parlamento a uma comissão para ver a situação criada daquele povo, para como testemunha ocular, observar o que está acontecendo. É interessante do ponto de vista político, né?
Eu acho que ela está no exercício aí do mandato dela, cumprindo a sua obrigação. Ali tem muita atrocidade. Não tem? Muita. Imagina, muita a faixa de Gaza é uma faixazinha desse tamanhozinha, pequena. E aquele pessoal encurralado. Encurralado. Você viu o dia desse, explodiram um prédio inteiro. todo. Que coisa. O avião passa, solta a bomba e vai embora. Pois é. Lamentável. Né? Pra você ver. Então, um abraço aí para a Luiziane, né? Foi sua colega, né? Isso, fomos deputados juntos. E a Luiziane, eu sempre. Muito corajosa. Veja, muito. Eu acho ela muito corajosa. E aqui para nós, veja, você me dá a oportunidade de mostrar. Eu nunca disse que, por exemplo, a ideia do Cuca tivesse sido minha. Ou do Roberto. É dela. Eu nunca cheguei dizendo aqui, não. O Cuca fui eu que fiz. A Vila do Mar, ela iniciou e eu terminei. Então, ela teve o mérito de criar essas políticas. A gente não pode chegar e dizer, não existe Cuca. Não é o que aconteceu recentemente. O núcleo que acompanha crianças com transtorno autista estava lá criado, chegou o atual prefeito e tirou a placa, pintou, então, mudou. Então lhe incomoda, né, o fato de você fazer aquela história do papagaio... Do currupião, né, também, né? Aí, macho. Então, rapaz, faça. Papagaio mas diga assim, ó, periquito leva fama, faça, tá aqui o equipamento funcionando, beleza, não tem problema nenhum, faça outro, mude de nome, tem problema nenhum. Mas tirar a autoria, eu não fiz isso, por exemplo, com o que a Luiziane fez. Ela, dentro do tempo dela de prefeitura, ela viu bastante a periferia da cidade, mas assim, veja os números, quem fez mais pela periferia, quem fez crescer o orçamento, quem aplicou recursos na periferia da cidade, quem fez o passe livre estudantil, quem construiu 2 hospitais, derrubei o Gonzaguinha de Messejana, fiz um novo, fiz o Gonzaguinha do Zé Walter com o velho ainda lá funcionando, tá? Fiz 2 hospitais novos em 4 anos de gestão e dentro desses 4 anos, 2 anos de pandemia. Sarto, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você tenha colocado aquilo que realmente foi feito em defesa da nossa cidade, pelo progresso de Fortaleza. Você é uma pessoa que ninguém pode dizer que você é uma pessoa desonesta, muito pelo contrário. Obrigado, sua vida é uma vida limpa. Obrigado, Eli. Tá certo? Um parlamentar atuante, dono das suas convicções. Isso. Isso é muito importante na política. A gente precisa de pessoas que tenham compromisso, principalmente com a honestidade e com a coisa pública. Isso você teve e tem. Eu é que agradeço aí a gentileza de você me tornar aqui o inaugurador dessa nova fase aí do podcast do Eli Aguiar. É a onda do momento agora, né? Parabéns aí, desejo, não tenho dúvidas de que você terá o sucesso que sempre teve como comunicador, sociólogo. Ele esqueceu de dizer na biografia dele que deputado estadual atuante, combativo, defendia o governo quando achava que o governo estava certo e fazia as críticas quando achava. Mas você paga um preço alto quando é independente. Né? Você come o pão que o diabo amassou. É verdade. Mas você está aí, está muito bem, está aqui, feliz, tem aí um legado que tem construiu, está construindo e vai construir ainda mais com o sucesso aí do seu podcast. Mala. Opa! Diga aí. É isso aí, macho velho. Anuncia aí o nosso podcast, mano. Eu queria agradecer a presença do Dr. Sarto e deixar aqui a lembrancinha, o caneco do podcast do Eli Aguiar. Você vai dar o caneco a ele, rapaz? Vou dar o caneco. Toma, doutor Sarto. Rapaz, muito obrigado pelo seu caneco, o caneco do Eli Aguiar, que eu vou levar com muito carinho para casa para beber uma aguinha. Aqui, ó. E aí, anuncia aí onde é que E é isso aí, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é muito importante, viu, meu amigo? Ative o sininho, acompanhe a gente. Eli Aguiar Oficial. É isso aí. E no Instagram, você pode seguir também Eli Aguiar no Instagram. Eu quero agradecer as pessoas que me seguem. Já são 170 mil seguidores. Parabéns. Né? Sem ter nenhum robô, nenhum impulsionamento, só na base da boa vontade. E você que está... A sua trajetória fala por si. E as pessoas que queiram sugerir nomes, pode sugerir. Pode sugerir o nome dos convidados, né? E o nosso Instagram também é Eli Aguiar Oficial. Um abraço dos comedorzinhos de rapadura. Um beijo, obrigado ao prefeito Sarto. E vocês que estão na sintonia, cuidado com os malas, viu? Tem mala em todo canto.
Quando você menos espera, o mala chega, leva tudo que é seu e ainda quer ter razão. Olha aí, macho, vai comendo, Raimundo.